chamaria isso de uma palestra, chamaria de um bate-papo, de uma conversa, porque dentro de vários assuntos técnicos que a gente viu até a última palestra da professora da Unesp, foram assuntos extremamente técnicos e pertencentes à irrigação e fertirrigação. Tá? A minha apresentação, conversa com vocês, é mais para mostrar um trabalho que foi feito dentro do GIFC. Eu vou, ao longo da apresentação, mostrar por que esse trabalho foi feito e tentar, junto com vocês, tirar algumas experiências desse guia para os próximos que nós pretendemos fazer e algumas ideias de como esse guia foi feito e o que a gente pode, junto, estar fazendo dentro do GIFC e até com outras instituições, como o IAC, como com as usinas, para alguns assuntos até que surgiram nesses 2 dias de seminário. Ok? Esse é o trabalho final desse guia de boas práticas para adutoras de vinhaça. Ok? No final da apresentação, infelizmente, já houveram 2 edições e a segunda edição está se esgotando hoje. Vai ser sorteado os últimos exemplares para vocês que estão aqui presentes. Infelizmente, alguns vão ficar sem. Próxima semana, esse guia não é mais editado. Isso vai estar na nuvem, vai estar no site do GIFC, para que vocês possam baixar esse arquivo em PDF, ok? Como o tempo pode estourar, eu vou trazer as conclusões para o começo que eu gostaria de falar. Eu escutei algumas pessoas aqui, felizmente o René, acho que não sei se ele está no café ainda ou não voltou, mas até quando ele se referiu ao trabalho que está sendo feito sobre as áreas irrigadas e fertirrigadas, né, Rodolfo? Ele sugeriu que, em algum momento, pudesse se sentar e conversar os players desses sistemas de irrigação. O GIFC está à disposição para que isso possa fazer, e esse guia foi alguma coisa que caminhou nesse sentido. Se reuniu pessoas, se reuniu fabricantes, se reuniu consultores para elaborar esse material, ok? De novo, minha palestra é uma apresentação desse guia, porém, o que está lá dentro é extremamente técnico. Tá? Foi um trabalho de compilação de técnicas, ou seja, algo muito técnico. Tá? Que também não vou explicar em detalhes as partes técnicas que estão aí dentro. Tá? Mas explicar como foi a ideia, como isso surgiu, como ele nasceu. Ok? Como eu mostrei para vocês, essa é a capa do guia, né? Nós não quisemos chamar isso de manual, nós não quisemos chamar isso de livro, tá? Nós não quisemos ter a petulância de ensinar ninguém a fazer projeto, tá? A ideia nossa foi reunir informações que cada um de vocês deveria ter em mãos para saber equacionar os problemas que vocês têm de quantidade, qualidade de vinhaça, água residuária, ou mesmo a necessidade de água bruta para um projeto de irrigação. Ou seja, quais são as premissas técnicas de seu projeto. Posteriormente, a gente tentou compilar dados para se fazer a engenharia desse projeto. Quais seriam as boas práticas para se desenvolver um projeto de uma forma correta? Aqui cita algumas fórmulas, ninguém é obrigado a usar. Porém, quem for querer, por exemplo, contratar um serviço de engenharia para fazer um projeto de irrigação, existem elementos básicos que a usina, o produtor, sei lá quem for, o contratante, deveria solicitar da empresa de engenharia, do consultor,
que ele olhasse esses itens no seu projeto, no seu dimensionamento. E, por fim, fechando, como eu forneço informações para o meu departamento de suprimentos, para que ele compre o material correto, me entregue na hora correta, para que eu possa instalar corretamente esse projeto, essa adutora. Ok? Esse projeto esse guia, ele foi escrito aí quase que a 40 mãos, tá? Respeitando quem é direito, quem é esquerda. Ou seja, teve no mínimo 20 pessoas envolvidas. São basicamente 9 autores, mais 8 colaboradores, ok? Que se juntaram a partir de uma necessidade que se apresentou e o GIFC resolveu encampar esse problema, essa necessidade. 2015, me lembro bem, eu estava operado, eu tinha feito uma cirurgia na boca, estava de molho, parecia o Homem-Elefante com a cara desse tamanho, e o WhatsApp teve um final de semana que existe um grupo de irrigação dentro do WhatsApp, o Barreto é o coordenador, quem quiser entrar tem que pedir para ele. Tem que pagar. Começou. E esse final de semana foi algo assim, eu não vou me lembrar, mas 300, 400, 500 mensagens do tipo: essa noite minha doutora estourou, Vinhaça foi para o rio. Coincidentemente, nessa madrugada, minha tubulação de água do sistema de irrigação estourou e não parou meu pivô. E o outro da outra usina, e outra usina. Foi uma coisa trágica e engraçada que, num final de semana, houveram... Você acompanhou isso, né, Barreto? Sei lá. Foram várias usinas naquela semana falando de problemas de adutor estourando, de tubo vazando. E aí a gente falou, isso não é normal, isso não está correto. Tá? O que está acontecendo, gente? Houve, então, uma primeira reunião de setembro de 2015, isso foi em Tumbiara, tinha 50 pessoas participando, quase 30 usinas, e a gente escutando todos esses relatos, né, de estouro, vazamento. Sugeriu-se, então, criar esse guia para auxiliar as unidades a terem mais sucessos com as suas adutoras, para que isso não impactasse em seus projetos de irrigação, suas áreas de fertirrigação, porque a gente sabe que tem, por exemplo, muitos grupos que investiram forte em adutoras para fazer fertirrigação com vinhaça, tiveram sérios problemas com esses projetos, e aí eles começam a não enxergar os resultados da fertirrigação, por exemplo. Minha área de vinhaça está produzindo menos que a de sequeiro. Aí você vai ver porque tem uma adutora estourada. Ok? E por que antigamente não existia tanto isso? Não vamos esquecer que, nos anos aí por volta de 2010, houve o boom de desenvolvimento do setor, várias usinas, vários greenfields foram desenvolvidos, projetos novos, um volume muito grande de trabalho, muitas vezes a técnica, desde o projeto, como até a instalação de adutoras, foi um pouco negligenciado, ok? Então, procurou-se falar, gente, adutora, tomados-se os devidos cuidados com as premissas, tomados-se preocupações com os itens básicos do projeto, comprar corretamente o que está especificado no projeto, e uma boa instalação, não tem por que não funcionar. Ok? E é isso que a gente vai ver nesse guia. Tá? Muitos dos slides eu vou pular, porque tem...
algumas especificações, algumas explicações, que vocês vão poder ver isso no guia, no livro, ok? Tá? O trabalho, basicamente, do GIF, que foi criar um protocolo para trazer os players de fabricantes, projetistas e usuários, as pessoas das usinas, e como conseguir apaziguar todas as tendências e se ter um trabalho técnico, ok? Esse foi o trabalho do GIF. Eu, pessoalmente, coordenei esse trabalho. Ele demorou 2 anos e quase 2 anos e meio. Em 2018 foi lançada a primeira edição desse manual, desse guia, ok? O que está dentro do guia são basicamente esses itens, premissas técnicas. Aí nós escrevemos bastante coisa sobre tubulações, sobre normas, analisamos os itens necessários para uma boa engenharia de projeto, passamos pelas partes de procedimento de instalação de adutoras, comissionamento dessa adutora e até o final, que é como ela foi feita. Uma coisa bastante importante. Depois que eu instalei, eu registrar o que realmente está no campo. Porque a gente sabe que alguns desvios entre o projeto e a instalação acabam ocorrendo. Como premissas técnicas, a gente levanta que é muito necessário se entender quais os efluentes, quais é o líquido que eu vou trabalhar. A gente sabe muito bem que, por exemplo, muitos desses greenfields dessa época, 2010, foi muito... Eu passei bastante por isso, escutei muito. Vazão de vinhaça, 400 metros cúbicos por hora. E água residuária, 0. Mas por que 0? Não, nossa usina vai ser com cana, não vamos lavar cana, e não vai ter água residuária. Bom, quando o projeto começou, você acabou-se com os tanques de decantação, com o sistema de limpeza da água residuária, e aquilo que era 0 passou a ser 200, 300, 400, 500 metros cúbicos por hora de água residuária. E você não tinha nenhum tanque de acumulação dessa água residuária. Tá? Ou seja, começou-se a esquecer o primeiro item de um projeto bem-sucedido. Eu consegui equacionar e definir qual que é a minha vazão, qual que é a qualidade do meu resíduo, ou quanto de água bruta eu preciso para o meu projeto de irrigação por pivô, por gotejo, não importa quanto de água eu tenho que captar. E se eu posso captar, ok? Um bom projeto começa por algumas premissas básicas. Caracterização do meu efluente, caracterização da minha água, quantidade, qualidade. Dados topográficos, um levantamento correto do caminhamento que essa adutora vai ter, por onde ela vai passar, quais as obras de arte que eu vou ser necessárias ao longo desse projeto. Segundo item, a gente entra muito na discussão sobre tubulações. Procurou-se nesse guia definir vantagens, desvantagens, características de cada tipo de tubulação e, principalmente, quais são as normas aplicáveis para aquele tubo que o meu departamento, meus suprimentos da minha unidade vai comprar e quais são as normas que eu tenho para poder auditar esse produto que está sendo entregue para a minha unidade. Procurou-se olhar essa gama de tubos, essas várias opções que tem aí, e conceituar as características de vantagens e desvantagens de cada um deles e normas de ensaio aplicáveis para cada um desses produtos. Esse terceiro item fala muito sobre normas que a gente deveria estar respeitando em cada projeto que a gente está desenvolvendo dentro da nossa unidade.
No item, no capítulo Engenharia, tá? Desde a parte de caracterização dos líquidos a serem transportados, seja água, seja vinhaça, seja água residuária, dados topográficos realmente confiáveis. Em função disso, eu começo a caracterizar as tubulações que têm possibilidade de ser aplicadas nesse projeto. Estudo quais as normas que eu devo respeitar e, sim, passo para o dimensionamento hidráulico, sistemas de proteção que eu tenho que ter nessa tubulação, os dispositivos especiais que vão ter nessa adutora, fluxograma de processo e, por final, um item muito importante que são as especificações de tubos, conexões, estação de bombeamento, válvulas, acessórios, dispositivos de proteção, que eu vou mandar para o meu departamento de suprimentos comprar. Isso ir especificado tecnicamente, ok? A gente discorre nesse guia como deveria ser desenvolvida a engenharia do dimensionamento hidráulico. Aqui a gente, no guia, vai falar um pouco sobre a adutora de recalque, adutora de gravidade, diâmetro de tubulação, velocidade, características de bomba. Tá? Eu estou dizendo que, nesse item, eu estou fazendo o projeto hidráulico da tubulação. Logo em seguida, a gente deveria estar se preocupando com a parte de sistemas de proteção dessa adutora, para não ter casos como esses. Isso aqui, se vocês imaginarem, isso era um tubo redondo de aço que virou um canal, sei lá o quê. Não, esse é caso verídico. Tá? Isso teve um vácuo nessa tubulação, ela murchou. Essa explodiu, essa estourou, e isso é uma válvula, tá, de ferro fundido que rompeu por causa de golpe, por causa de transitório hidráulico que tem em adutoras. Todas têm. A gente procurou, nesse guia, se basear basicamente desde o item anterior, na parte do dimensionamento hidráulico. Existe uma norma dentro da BNT, essa 12215, que ela fala especificamente sobre projeto de adutoras para a rede de água. A gente usou muito dessa norma para se basear para fazer esse trabalho. E um dos itens que ela trata dentro da norma são os sistemas de proteção para essas tubulações. Tá? Ela até direciona como se deveria fazer esse estudo e como proteger essas tubulações. Tá? O que usar? Rapidamente, é se dimensionar essa gravidade desse problema, procurar acessórios que são tecnicamente e economicamente mais viáveis e aplicar isso nesse sistema de proteção. Ok? Um terceiro item dentro da engenharia são os dispositivos especiais. São vários que pode ter. Válvulas controladoras de pressão, travessias de APP, como fazer a proteção disso, travessias de rodovia, ferrovias, detecção de ruptura em adutoras de vinhaça. Tá? Aqui, por exemplo, é uma foto, eu tenho uma tubulação nesse carregador, uma adutora, estou saindo aqui para uma ligação para alimentar autopropelido, onde eu tenho uma válvula redutora de pressão e uma ventosa para fazer essa alimentação. Ter em nossa mente, dentro da engenharia, o fluxograma desse processo, né? Então, onde as coisas começam, onde as coisas terminam, os eventos que eu vou tendo ao longo dessa tubulação, dessa adutora. Vou começar a acelerar. E, por fim, na engenharia, a especificação detalhada de tudo que eu preciso para montar esse projeto. Tubos, conexões, estação de bombeamento, acessórios, dispositivos de proteção. Por exemplo, como eu fazer a instalação. Aqui usei o exemplo de como instalar, o que eu preciso para instalar uma antecipadora de onda. Okay? Com o projeto na mão, nós temos que passar para
parte de instalação das adutoras. Não podemos nos esquecer de sempre estar analisando o projeto com ele na mão, começar a analisar quais são as partes envolvidas nessa instalação, definir o escopo dela, quais as licenças são necessárias, tá? Quais as premissas de engenharia para essa instalação que eu vou usar, planejamento do tempo, cronograma, planejamento de aquisições, ok? Ou seja, identifico as partes envolvidas com esse projeto, defino o escopo da instalação dessa adutora, observo com calma quais são as licenças e autorizações que eu sou obrigado a ter, desde licença prévia, licença de instalação, licença de operação, autorização. Se eu vou passar por uma área de terceiros, eu tenho que ter uma autorização para isso, ok? Se eu vou fazer uma travessia de rodovia, eu preciso uma autorização do DENIT, do DER, responsável por aquela rodovia, para poder passar. A gente sabe de projetos que iam começar, estavam no processo de compra e faltou autorização para a travessia da rodovia. E o que aconteceu com o projeto? Parou. Ok? Isso não é uma vez que acontece, nem duas, são várias vezes que isso acontece. As premissas de engenharias necessárias, por exemplo, eu tenho uma ART para fazer a instalação dessa adutora. Fazer o meu planejamento de tempo, meu cronograma dessa obra, ok? Obra que eu fujo de um cronograma, isso me implica em gastos extras, gastos a mais do que o planejado. Planejamento de aquisições. Conseguir passar para o meu departamento de suprimentos especificações corretas do que eu preciso, quanto eu preciso e para quando eu preciso, ok? Conseguir passar para os profissionais que estão lá dentro conseguirem comprar correto, bem e no prazo necessário para a obra, tá? Muitas vezes a gente não fornece isso, muitas vezes vai para compras. Eu já não chamo mais de departamento de suprimento, eu chamo de departamento de compras, porque eu estou dando uma informação errada. E muitas vezes eu tenho aquele comprador japonês, o Takaro. Tá? O Takaro, ele compara abacaxi com laranja. É culpa dele ou é nossa? É culpa do Takaro ou é culpa nossa? Eu não dei a informação correta. Eu não disse para ele o que eu preciso, quanto eu preciso e para quando eu preciso. Eu disse para ele, eu preciso de um tubo. Eu preciso de uma ventosa. Mas que ventosa? Qual a característica dela? Qual a característica desse tubo? Não tem. Aí o Takaro faz o trabalho dele. Compara a laranja com banana, abacaxi e vamos para frente. O problema vai aparecer exatamente lá na frente. Tá? Ter um bom plano de execução, para que as coisas ocorram como planejado. E, por fim, começar realmente a parte de instalação do meu projeto, que vai desde o recebimento, descarga e manuseio de todos os produtos que foram comprados, começar a fazer as instalações das tubulações, sejam aéreas, sejam subterrâneas. Sabe, meu projeto tem que prever desde a parte de escavação e abertura de vala. Como essa vala tem que ser? Gente, isso aqui não foi tirado da nossa cabeça. Isso existe uma norma do Ministério do Trabalho que determina, em função de solo, profundidade, como tem que ser uma vala. Porque se alguém está pondo um tubo lá dentro, essa parede é reta, e essa parede cair e matar, é culpa de quem assinou a RT dessa instalação. Tá? Então, dentro do guia, a gente cita, por exemplo, nesse caso, vários tipos de valas de abertura, como fazer,
como tem que ser as valas onde eu vou fazer a instalação dessa tubulação. Tá? Limpeza de anéis, por exemplo, antes de montar o tubo, para que depois eu não tenha vazamento. Como fazer o encaixe desse tubo, se for um tubo ponta, bolsa, anel, ok? A forma de eu juntar um tubo com outro, uso de catraca, ou vou lá com um pedaço de pau e bato na ponta, ok? Comissionamento a frio, saber se for um tubo ponta, bolsa, anel, se o anel está corretamente alojado nesse tubo. Que deflexões eu posso ter em função de cada material, de cada tubo dentro dessa vala. Como fazer o assentamento da tubulação, ou como eu tenho que compactar, como que eu tenho que voltar o reaterro para dentro dessa vala, se eu tenho mais de uma linha que vai sair dentro dessa vala. Valas com fundo estável, recuperar valas que caiu. Gente, quando eu abro 300 metros de vala num dia, eu tenho que fechar no mesmo dia essa vala, eu não posso deixar valas... Não deveria deixar valas abertas de um dia para o outro. Instalações especiais que eu tenho que fazer, por exemplo, como esse bloco de ancoragem, para suportar as pressões e que eu tenho internamente nesses tubos. Se eu tiver instalações em trecho íngremes, o que eu deveria fazer? Se eu tenho instalações de tubo aéreo, sugestões de como fazer essa instalação. Uma série de outras recomendações importantes para que eu tenha uma boa finalização desse meu projeto. Fazer o comissionamento dessa tubulação, que vai desde inspeção e teste, um comissionamento estático, dinâmico, teste de estanquidade e o início de uma operação assistida. E, por fim, ter o as-built dessa minha instalação. As-built é como foi feito, como está a situação no campo. Amanhã eu preciso fazer uma manutenção. Eu acho que a minha adutora está no lado direito da estrada e ela está do lado esquerdo. E você vai e abre o lado direito e não acha o tubo. Ok? Basicamente, o guia é esse. De novo, existe muita informação técnica dentro dele. Eu acredito que pode ajudar muito desde a concepção de um projeto, desde como contratar um projeto, desde como comprar os itens necessários para esse projeto e até como fazer uma boa instalação desse projeto. Ok? Aproveitando os segundos finais, de novo, a ideia desse manual ela foi interessante. A metodologia que a gente usou para conseguir esse produto final. Existem outras coisas que o GIFIC pode fazer. Por exemplo, estamos fazendo agora o guia de sistemas de irrigação. Tá? Um trabalho que vai sair um guia como esse, dos sistemas de irrigação com água e fertirrigação. Ou seja, a adutora leva o líquido até o talhão. Agora nós estamos falando como aplicar a água, compilando as informações de como aplicar essa água, de como aplicar essa vinhaça dentro do talhão. Ok? Gente, era isso. Muito obrigado. Temos pergunta? Tem tempo ou não tem? Miguel, temos sim. Muito obrigado, mais uma vez. Valeu, velho.